Bom, o Grandhound dessa semana eu só vou explicar a sistemática para que nós temos muitas coisas para mostrar, muita gente para falar, então nós vamos tentar organizar, e eu vou ser um pouco rígido no tempo, tá? Para a gente poder fazer toda a apresentação do que a gente quer. Nós montamos essa apresentação do Grandhound para que nós mostrássemos para todo mundo e relembrássemos o que foi o episódio de Santa Maria e como foi a participação do hospital com os diversos serviços. Então nós escolhemos, primeiramente, nos primeiros 15 minutos, que nos trouxesse o panorama da situação, depois a gente discutir exatamente estratégias para que eventos futuros não ocorram, e se eventualmente ocorrerem, como é que a gente se conduz. Nós convidamos o pessoal do Hospital de Base de Canoas, da Aeronáutica, e nós temos hoje o privilégio de ter a doutora Clarice, que é intensivista do Hospital da Aeronáutica, que participou de todo o atendimento do evento de Santa Maria. Temos também aqui a enfermeira que participou do projeto todo, e nós temos também todas as pessoas que participaram aqui do hospital. Nós escolhemos então o seguinte: nos primeiros 15 minutos o pessoal da base aérea de Canoas vai dizer o que foi feito, como é que foi imobilizada a coisa. Depois nós vamos passar um dos casos que foram atendidos aqui no hospital, desde o pré-hospitalar até a alta, lá para o acompanhamento da psiquiatria, e cada um vai mostrar, depois falar 2 minutos sobre a sua experiência, e a professora Nadine vai falar como que o hospital se inseriu nesse evento do dia para a noite, como é que se mobiliza esse hospital desse tamanho. Vamos começar? Então a doutora Clarice, que é médica intensivista do Hospital da Aeronáutica, vai nos falar em 15 minutos como é que as coisas ocorreram. Vamos ter filmezinhos, vídeos, tem sanduíche, só não tem pipoca. Primeiramente eu queria agradecer o convite. Queria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo. Vocês vão ver que eu chio bastante, eu não sou daqui, sou do Rio. Nada grave, vocês devem ter outros colegas cariocas. E didaticamente o que eu vou fazer aqui para vocês é fazer um paralelo com o que aconteceu com Santa Maria, com aquilo que está previsto dentro de um atendimento de desastre, tá? Então eu fiquei com a parte de atendimento à catástrofe, a organização do atendimento. Eu sou a Clarissa, tá? Junto aqui comigo está a Aliele. A gente trabalha na UTI do ACO, né, do Hospital da Aeronáutica de Canoas, e ambas fizemos parte do atendimento da remoção aeromédica dos pacientes. Eu costumo conversar com os meus amigos de que o episódio de Santa Maria foi o nosso 11 de setembro. Né? Muitas das pessoas aqui sabem exatamente onde estavam quando souberam do que estava acontecendo em Santa Maria. E esse, mais ou menos, é o modelo psicológico que se fala muito em relação ao 11 de setembro. Todo mundo sabe o que estava fazendo no 11 de setembro. E, no maior sentido disso, reflete a cultura americana versus a cultura brasileira, tanto no que tange prevenção, no que tange atendimento e no que tange o futuro, né? O que os Estados Unidos fez com 11 de setembro e o que a gente vai fazer com o episódio de Santa Maria, né? Certamente no 11 de setembro milhares de pessoas não morreram em vão, né? E Santa Maria tem que acontecer o mesmo. Didaticamente, então, para vocês começarem a entender o que aconteceu com aquilo que está previsto dentro do atendimento da medicina de desastre, Santa Maria, por definição, foi um desastre. E o que é desastre? Qual é a definição técnica de desastre? É um evento súbito, de evolução aguda, que o atendimento local não comporta por meios comuns. Você precisa de ajuda de fora daquele atendimento. Foi uma situação ativa, ou seja, não terminou só no incêndio, ela foi para o hospital, depois foi para a remoção, depois dentro dos hospitais os pacientes continuaram evoluindo. Desastre tem 4 níveis de intensidade: leve, moderado, grande porte e de muito grande porte. Essa definição de intensidade prevista no Ministério da Integração Nacional conforme a necessidade de suporte avançado. A partir do momento que Santa Maria precisou da Aeronáutica, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Cristo Redentor
virou um desastre de intensidade de muito grande porte. Foi do tipo antropogênico, a definição disso é causado por ser humano, né? Não foi um desastre natural. E o motivo pelo que eu estou aqui é exatamente o último item. Exigiu doutrina de planejamento emergencial. Doutrina é uma coisa que você tem que aprender, né? Exame físico de paciente, né? A propedêutica, a semiótica, é doutrina, é método. E isso, muita coisa foi complicada no atendimento de Santa Maria, porém muita coisa também deu certo por conta da doutrina. Toda vez que a gente faz um curso de gestão, um livro que todo mundo recomenda ler é A Arte da Guerra. Isso é doutrina, é aprender a fazer. Os 5 princípios da doutrina de atendimento emergencial são esses. Primeiro, quem tem que estar lá é quem sabe fazer. Não é o curioso, não é o quero ajudar porque eu estou aqui. Quem quer ajudar o voluntário, ele tem que ser colocado no lugar de voluntário. Ele não tem que estar tentando apagar fogo. Um voluntário que tenta apagar fogo morre. Então, primeiro momento, quem tem que estar lá é o mais capacitado para isso. Santa Maria deu muito certo por conta disso. As pessoas envolvidas sabiam muito bem o que estavam fazendo. Padronização de condutas, né? Operacionalidade é isso, é checklist. Quando o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tenta garantir a segurança do paciente, ele está fazendo o quê? Operacionalizando medidas de segurança. Isso não vem do nada, isso vem de medicina operacional, vem de medicina de guerra, né? Checklist. Por que o piloto faz checklist? Porque ele morre no acidente, então ele não deixa de fazer as medidas de segurança. Médico geralmente não tem uma cultura de segurança porque a gente não morre junto com o paciente. É esse modelo mental que a gente tem que mudar. A outra doutrina que aconteceu em Santa Maria, e é didático também, é o princípio dos prazos biológicos. A gente sabia desde o primeiro momento que muitas pessoas que foram liberadas no primeiro atendimento voltariam com uma insuficiência respiratória tardia. Isso se sabe dentro da cinética do grande queimado. Então, os pacientes, na maioria das vezes, foram removidos, não porque Santa Maria não pudesse comportá-los, mas precisava gerar leitos em Santa Maria para os pacientes que viriam posteriormente. O princípio da triagem é uma das coisas mais importantes em desastre, né? O ACLS fala muito disso, e o ATLS fala muito disso, e a medicina de desastre operacional também fala muito disso. A nossa intenção, o nosso instinto maior é achar que a gente tem que primeiro salvar o mais grave, né? Mas não é tanto assim. Primeiro a gente tem que salvar aquele que tem condições de ser salvo. E dentro da medicina de desastre existe um termo chamado extricação. Na realidade é extricação com X mesmo. Que é você tirar quem está na frente, independente de estar vivo, independente de estar morto. Porque, vamos dar um exemplo, bate na madeira, mas se esse auditório aqui pega fogo, a única saída é aquela lá, eu for a única sobrevivente, o bombeiro, quando chega lá, não tem que me tirar primeiro, ele tem que tirar todos vocês primeiro, para depois me tirar, porque não adianta eu estar vivo e ter um monte de corpos na minha frente que eu não consigo ultrapassar. Então, esse modelo de atendimento, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser doutrinado. A gente não tem o costume de pensar nisso. E o mais interessante que aconteceu em Santa Maria, que depois de a gente lendo sobre esse assunto, lendo o que aconteceu em 11 de setembro, lendo o que aconteceu nas enchentes em Santa Catarina, a gente vê que houve o princípio da resposta sistêmica. Tudo começa às 7 horas da manhã do dia 27 de janeiro, quando o Hospital da Aeronáutica de Canoas recebe uma ligação pedindo uma vaga para um único militar. O paciente é removido para o Hospital de Aeronáutica de Canoas e lá dentro a gente tem um fluxo de tudo de diferente que acontece, a gente liga para o nosso diretor para avisar o que está acontecendo. É um fluxo militar. Eu, como tenente, tenho que avisar o capitão, que avisa o major, que avisa o coronel. E assim que se juntaram as informações, tanto daquele pedido de vaga para um único militar, com aquilo que a mídia estava falando, o coronel Cloer, que foi o gerente de operações, esse é o nome técnico, imediatamente foi para o hospital e viu e recrutou pessoas que tinham que ir direto para Santa Maria. Num primeiro momento, o papel da aeronáutica foi um papel social, era chegar lá, identificar corpos e acolher família. Só que esse foi o primeiro contingencial, ou seja, o primeiro grupo de pessoas que chegou lá foi para fazer isso. Foi uma patologista, 3 enfermeiros,
uma médica nefrologista que tinha participado do Haiti, para ajudar a família a identificar corpos. Essa é a primeira coisa. Ninguém achou que fosse precisar remover o paciente. Lá, em loco, o coronel Cloer, que foi o gerente de operações, viu que mais do que isso seria necessário. Foi quando ele recrutou a UTI do ACO e alguns médicos com uma formação mais operacional, e se juntaram os esforços do Clínicas, do Cristo, tanto em número de pessoas quanto em material. Talvez aí esteja uma grande oportunidade de melhoria no Brasil. Tudo foi emprestado. Clínicas ajudou muita coisa. O Márcio ligava toda hora para a professora Nadine: precisamos de oxigênio, precisamos de respirador, precisamos de monitor. Mas tudo foi emprestado. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. A gente tem que ter uma fonte de material. E isso, a literatura fala sobre isso. Lá em Santa Maria, já quando o coronel Cloer está lá, ele gera todo o fluxo de informações e de atendimento pré-hospitalar necessário para isso. O Clínicas, o Einstein entram no sentido de triar o paciente, aquele que vai ter que ser removido. São os 3 T's do atendimento de desastre: triagem, tratamento e transporte. Enquanto a gente, da parte operacional, né, os militares, definiam qual era a aeronave, quantos pacientes, qual o monitor, qual altitude seria utilizado, o pessoal do Clínicas, o pessoal do Einstein, o pessoal do Rio de Janeiro, do Hospital da Força Aérea do Galeão, decidiam quais pacientes seriam transportados. Né? São os 3 T's da medicina de desastre. Uma coisa que fez a diferença, é aí onde entra a comunhão dos esforços, né? Não adianta você ter um grande intensivista, um grande emergencista, se a pessoa não sabe medicina de voo, fisiologia aeroespacial, né? No curso de formação militar, depois que a gente faz o curso de adaptação, a gente obrigatoriamente, no melhor sentido da palavra, a gente faz o curso de especialização em medicina aeroespacial, onde a gente leva em consideração vários itens que irão complicar durante um voo, né? Não difere muito de um ACLS ou de um ATLS, mas algumas coisas são levadas em consideração. O coronel Cloer, ele entrava no mérito de como esse paciente ia entrar na aeronave, né? Esse paciente, eram 40 minutos de voo, e dentro de um avião não tem que fazer ciência, é só transportar o paciente. Não é a hora de checar potássio, não é a hora de checar gaso. Esse paciente tinha que chegar entubado, com 2 acessos venosos calibrosos ou um acesso venoso profundo, sedado e ou curarizado, de preferência com uma boa troca gasosa. Não adiantava levar um paciente hipoxêmico que ele parasse em voo por hipóxia. Algumas coisas aconteceram em voo que eram inerentes à medicina aeroespacial propriamente dita. O primeiro voo predominou civil, né? A pessoa que organizou o primeiro e o segundo voo foi um civil, e naquele momento a gente viu que precisava, o coronel Cloer viu que precisava a bordo de pessoas com conhecimento maior sobre medicina aeroespacial, porque a questão de variação de pressão em relação à altitude, segurança de voo, registro de paciente, hidratação. Eu lembro que eu tive que em 2 voos passar com água para todo mundo. As pessoas não, na hora ali no fragor da disputa, né, ninguém quer beber água, mas se o socorrista passar mal, todo mundo perde. Então tinham coisas ali que só quem estuda um pouco o assunto podia ajudar. Então o protocolo de rampa era uma coisa que nem todo mundo estava habituado, ou seja, o paciente entrava no avião, a gente tinha de 15 a 30 minutos para decolar, porque o cilindro de oxigênio durava mais ou menos isso. Não adiantava ter muita ciência, muito cuidado na hora de colocar o paciente da maca para a padiola, né, que é a macazinha que fica dentro do avião. O primeiro paciente, se a gente demorasse muito nesse processo, o primeiro paciente ficava sem oxigênio. Então, esse processo de melhoria do embarque, né, do protocolo de rampa, foi melhorando com os transportes, mas só foi adequado a partir do momento que a gente uniu o conhecimento de medicina aeroespacial com o conhecimento da medicina de desastre. Algumas coisas que são interessantes de entender na remoção aeromédica é em relação à altitude. Quem decide a altitude de voo não é o médico,
é o piloto. E quanto mais conhecimento tem o médico, mais igual ele conversa com o piloto. Mas é importante entender, porque a gente está numa escola de medicina reconhecida nacionalmente, que a gente tem limitações dentro de algumas escolhas. E quando determinados assuntos, quem tem que falar é o aviador, né? Qual é a aeronave que tem que ser escolhida, qual é a altitude, em que envelope ele vai voar. O que a gente dá de sugestão é baseado em coisas clínicas, por exemplo, em que a cabeça do paciente vai estar voltada para que lado do avião, se ele tiver TCE, se ele tiver hemorragia subaracnoide ou se ele não tiver nenhuma lesão craniana. Isso faz diferença na decolagem, isso faz diferença na aterrissagem. Mas, basicamente, questões inerentes à técnica de voo, quem fala disso é piloto. Então, isso é uma dica para vocês no sentido... Eu já trabalhei com remoção aeromédica privada, a gente faz o briefing, né, que é o resumo antes do voo, e a gente tem que se posicionar no nosso lugar certo, porque, dependendo do que a gente fale, a gente perde credibilidade naquele momento ali. Duas coisas eram importantes, né? Tanto a remoção terrestre quanto a remoção aeromédica. A remoção terrestre ela foi gerenciada tanto pelo pessoal do SAMU quanto pelo coronel Cloer, no momento que o paciente tinha que sair do hospital até chegar na base aérea de Santa Maria. Um comboio era montado com batedores abrindo o trânsito, até porque o oxigênio dessas ambulâncias também era precário, né? Tinha um tempo determinado. Então, o paciente não podia ficar muito tempo na remoção terrestre. Então, o paciente chegava, as ambulâncias eram colocadas uma atrás da outra, o paciente saía da ambulância, entrava no avião, dando o ok para ventilação e o ok para monitorização, o próximo paciente saía da ambulância. Esse processo parece um processo simples. O primeiro paciente demorou 1h20 para fazer tudo isso, até pegar o jeito de passar da maca para a padiola. Demorou 1h20. O segundo e terceiro voos, né, a segunda leva de pacientes, já durou de 15 a 20 minutos. Então, foi uma curva de aprendizado bem interessante. A aeronave utilizada foi um CASA, né, é um mini Hércules, que a gente fala. É um avião de carga, né, e tudo foi bastante improvisado, né. As caixas de medicamentos eram amarradas com essas fitas. Essas fitas são usadas para amarrar carga, caixa, seja lá o que for, mas foram usadas para amarrar os equipamentos, os suprimentos. O croquis do avião foi basicamente esse. Eram 5 leitos suspensos, leito 1, 2, 3, 4, 5, e 2 pacientes no chão. E a equipe ficava sentada do lado, muitas vezes em pé. Na hora da decolagem, a gente sinalizava com a mão, eles sentavam. Na hora da aterrissagem, idem. E no meio de cada padiola, ou ficava equipamento, ou ficava algum aeronavegante sentado. Com 7 pacientes, houve um voo só. 1 ou 2, se eu não me engano. 1. Com 6, houve 3. Com 5, houve 2. Com 7, a dificuldade era de locomoção dentro do avião. 5 era perfeito, né? Era um médico e um enfermeiro por leito. Então, era 100% de vigilância, 100% de intervenção, né? O leito 1 ficava aqui, leito 2, leito 3, o leito 4, o 5 ficava mais ou menos aqui e o 6 por aqui. Nas padiolas suspensas ficavam os monitores, os ventiladores e 2 cilindros de oxigênio, um para o ventilador e um para caso acabasse o oxigênio, a gente entrava com um ambu com reservatório. E a gente tinha mais ventiladores reservas, né? Uma série de medicações que a gente podia fazer uso durante o voo. Deve ter alguém aqui isso aqui acho que era Rafael, Diogo, não me lembro. O paciente entrava, né, e depois ele era passado para o lado numa padiola. Esse processo aqui parece ser simples, mas a ergonomia de fazer isso aqui num paciente obeso, a maioria dos pacientes eram obesos, jovens, então era uma coisa que demorou bastante tempo para a gente pegar a dinâmica, né? Entrava com a equipe do SAMU, a gente passava e a equipe do SAMU na aterrissagem, quando chegava aqui em Porto Alegre, também entrava no avião e retirava o paciente.
Esse processo aqui foi um processo que era bem interessante, que a literatura também recomenda, que é a checagem burocrática de quem está dentro do avião, tanto em termos de paciente quanto em termos de aeronavegante. Parece uma coisa boba, né? Mas se o avião cair, tem que saber quem é que estava lá dentro, tanto, né, os pacientes quanto em termos de tripulação. Parece purismo, né, a gente se preocupar com isso, mas isso é o requinte do atendimento. É igual se a gente falar de comunicação dentro de um desastre. Se a gente for falar como é que se comunica, todo mundo vai falar, poxa, mas tem gente morrendo, para que eu vou me preocupar com isso? É o requinte. Se a gente um dia se preocupar com comunicação, a gente já se preocupou com todo o resto e já fez tudo muito melhor. Essa daqui é quando a equipe do SAMU entrava para ou deixar ou pegar o paciente dentro do avião. Esse processo aqui, que o Márcio vai falar mais à frente, foi um processo decisório tanto na triagem quanto durante o voo, né? Todos os pacientes, 100% deles, chegaram com acesso venoso profundo em veia subclávia, né? Que é um acesso vascular dentro da cinética, dentro do trauma ali. Talvez seja um acesso mais fácil de fazer, mas é o mais perigoso, com risco de pneumotórax. E teve um paciente que foi drenado antes do voo, graças ao diagnóstico feito pelo Márcio com ecografia. Então, isso aqui faz parte de uma triagem internacionalmente já recomendado, que é uma coisa que tem que estar muito, muito difundida. Quando eu tive a oportunidade de estar no Einstein, o professor Nelson Acamini, que era meu tutor lá, uma vez o secretário municipal de saúde de São Paulo perguntou para ele se ele tivesse que escolher uma única coisa para melhorar o atendimento público, ele escolheu a ecografia. Porque o custo de um pneumotórax ele é muito maior do que um aparelho, o custo do pneumotórax. Se a gente conseguir reduzir pneumotórax iatrogênico, a gente reduz muito o custo de assistência de um modo geral. Para terminar, vou falar uma frase que o meu diretor fala para mim toda vez que eu entro na sala dele. Não é ele que falou, certamente, mas acho que vale para esse ambiente, que é um ambiente de fosforilação mental. Ele sempre fala para mim, Clarissa, a roda já foi inventada. Não inventa muita moda, não. Pega o que já aconteceu, adapta para o seu cenário e executa. Porque muitas vezes a gente fica pensando, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo? Medicina de desastre tem literatura e literatura para a gente fazer. A gente tem México, Israel, Chile, Estados Unidos, tudo para a gente aprender. Basta a gente discutir e adaptar para o cenário que a gente vive, sem discussões políticas. Chega uma hora que a gente precisa falar nua e cruamente sobre o assunto para poder melhorar. A gente espera que Santa Maria não seja em vão sobre isso, né? Então, muito obrigada. Se alguém quiser alguma literatura, é só falar. Um dia o microfone vai ser mais fácil. Então a Tatiana preparou um caso, a doutora Tatiana trabalha na UTI nossa, intensivista, e a gente pediu para ela preparar um caso que represente todo o atendimento, tá? Desde o início até o fim, e depois... Bom, é um prazer participar desse Grand Round hoje, que é o dia em que está previsto a alta do último paciente queimado dessa instituição. Então, esse incêndio de 27 de janeiro foi uma casa noturna superlotada da cidade de Santa Maria, matou na cena 235 pessoas e produziu outros 143 feridos graves, causando o pior desastre brasileiro dos últimos 50 anos e totalizando até o momento 242 mortos. Essas imagens são conhecidas de todos nós. 56 pacientes mecanicamente ventilados foram transferidos para a cidade de Porto Alegre. E essa foi a maior remoção de pacientes críticos já descritas na história do país. 18 desses pacientes vieram para o Hospital de Clínicas.
Então, as nossas vítimas, elas tinham uma média de idade de 23 anos, 12 mulheres, 6 homens, todos com injúria inalatória e 11 pacientes com superfície corporal queimada abaixo de 40%, queimados graves. A gente escolheu esse caso para relatar, não é o caso nem o mais complexo e nem o mais simples que a gente atendeu, mas foi um caso que englobou todas as especialidades e acho que ilustra bem o que foi o atendimento aqui no hospital. Então, esse paciente era um paciente masculino de 22 anos, estudante universitário e rígido, internou no hospital de clínicas, ele foi o primeiro paciente a chegar no nosso hospital, 15 horas após a exposição à fumaça e fogo. Já estava entubado, sedado, em ventilação mecânica e necessitava de uso de drogas vasoativas. Tinha um bom volume de diurese e apresentava queimaduras de 20% da superfície corporal, com uma profundidade de 1º e 2º graus, localizada em face, membros superiores e dorso. Havia chamuscamento de cílios e vibriças e a aspiração traqueal dele evidenciava um conteúdo carbonáceo. A aspiração traqueal era preta, na verdade. São algumas imagens das queimaduras deles. Todos os nossos pacientes eram muito queimados nos braços. A impressão que dava é que eles haviam se protegido com os braços na face. Então, queimaduras de mão, dorso extensa. No primeiro dia, esse paciente já apresentava febre, ele mantinha um bom débito urinário. Ele, nas primeiras 24 horas aqui da nossa internação, recebeu um total de 6.000 ml de reposição hídrica. Esses pacientes já chegaram todos muito bem ressuscitados aqui. O Santa Maria parece que fez um excelente atendimento lá. Esse paciente tinha hipotensão, mas não tinha sinais de hipoperfusão e usava noradrenalina como um agente vasopressor. O nosso esquema de sedação e analgesia foi midazolam e fentanil praticamente para todos os pacientes. Recebeu uma profilaxia de tétano. Lá no primeiro dia começamos com dieta enteral. A avaliação da cirurgia plástica foi no momento da chegada do paciente e eles avaliaram esse caso exatamente como não precisando de esclerotomia logo na chegada. A oftalmologia também viu o paciente, tinha lesão de córnea bilateral e a dosagem de carboxihemoglobina já veio baixa na chegada, já haviam se passado 15 horas e tinha uma dosagem de carboxihemoglobina de 0,5%. No primeiro dia não tinha nenhuma alteração importante no laboratório, a não ser uma CK um pouquinho aumentada. O raio-x de tórax absolutamente normal, sem pneumotórax. E esse paciente foi ventilado com pressão controlada, com um volume de 8 ml por quilo e tinha uma excelente relação PO2 e FO2 quando chegou. O segundo dia ele evoluiu com uma significativa piora da relação PO2 e FO2 e um infiltrado pulmonar bilateral, tendo sido feito um diagnóstico de SARA. A broncoscopia mostrou um edema acentuado, hiperemia e erosões de mucosa, com material particulado carbonáceo na via aérea, e essa lesão broncoscópica foi classificada como de grau 3, uma lesão bastante grave. E esse aqui era o raio-x, então, das 48 horas do paciente, assim, está absolutamente dentro do previsto para esse caso, um extenso infiltrado logo nas primeiras horas da evolução clínica. Nesse momento, então, ele já estava ventilado com uma estratégia de ventilação protetora com 6 ml por quilo e a relação PO2 e FO2 dele é extremamente baixa nesse momento, caiu de 500 para 100, demonstrando uma lesão pulmonar bastante grave. Essas imagens são imagens cedidas pelo professor Hugo das broncoscopias, que mostra carvão, em que se vê material carbonáceo aderido à traqueia, né? São imagens de uma via aérea muito danificada, muito comprometida, preta, na verdade. Tinha muito carvão na via aérea. No terceiro dia, esse paciente já evoluiu com sinais de sepse, provavelmente relacionado à pneumonia associada à ventilação mecânica, e foi iniciado um tratamento com cefepime. Ele foi incluído num estudo também de recrutamento alveolar que está acontecendo aqui na UTI. E nesse dia, a gente recebe uma dosagem de cianeto de 198 nanogramas por ml. O normal é até 9 e essa dosagem foi feita com 72 horas, uma dosagem super tardia e ainda com níveis muito elevados de cianeto. No quarto e quinto dia, ele apresentou uma melhora transitória, com melhora da relação PO2 e FO2, melhora dos parâmetros ventilatórios, que nos animou até a interrupção da analgesia e sedação.
Foi feita uma terceira broncoscopia nesse momento, que mostrava bem uma importante redução do edema, da hiperamia e do material particulado. Mas ao final do dia, esse paciente apresentou broncoespasmo com necessidade de reinstalação da sedação e bloqueio neuromuscular. Parece que foi uma coisa realmente transitória a melhora dele. No 6º dia da internação, ele teve uma aguda deterioração do quadro pulmonar, com uma piora importante das trocas gasosas e da complacência pulmonar, com extensão do infiltrado. E essa piora não foi responsiva à terapia com diurético. E esse paciente, então, foi avaliado por um especialista em circulação extracorpórea. E, então, essa terapia foi indicada para ele. A gente vê aqui, então, nesse momento, ele teve sempre uma estratégia ventilatória protetora, sempre com volumes baixos, mas nesse momento ele tinha uma pressão de platô elevadíssima, esse valor é muito alto e inaceitável. Precisava de uma FO2 alta, mas nem tanto, com uma relação ruim, mas não desesperadora, mas uma hipercapnia muito importante, que foi a principal indicação do uso da terapia extracorpórea. Esse aqui era o raio-x do momento da indicação da extracorpórea. Era um raio-x bastante infiltrado, ainda não tão feio quanto aquele primeiro, mas muito comprometido. Uma imagem do sistema de circulação extracorpórea ao qual ele foi submetido. Nos dias subsequentes, então, no 7º, 8º e 9º dia da internação, ele apresentou uma importante melhora das trocas gasosas, enquanto estava em repouso pulmonar, em uso da ECMO. Tinha uma ventilação mecânica, para quem não está habituado a pacientes em extracorpórea, era uma ventilação quase pediátrica, com volume corrente muito baixo, 250, uma pressão de platô que caiu imensamente, era 45, agora a gente tem uma pressão bastante baixa, uma oxigenação adequada e uma hipercapnia resolvida nesse momento. Na noite do dia 9 se começou o desmame da extracorpórea. O paciente já tinha mínima sedação nesse momento. A ventilação dele era em pressão de suporte e ele foi submetido a uma traqueostomia percutânea. Foi decanulado com sucesso no 10º dia. O raio-x ainda era infiltrado nesse momento, mas as trocas já eram muito boas. Nos dias subsequentes, no 12º dia ele foi levado ao bloco cirúrgico pela cirurgia plástica, foi feito um desbridamento com enxerto. No 14º dia ele foi desmamado da ventilação mecânica e acabou tendo que voltar momentaneamente por causa de uma obstrução da cânula de traqueostomia e foi liberado definitivamente da ventilação mecânica no dia 18 da internação. Nos dias que seguiram também, então, ele manteve essa cânula de traqueostomia até o dia 24, por causa de um granuloma que obstruía 80% da luz traqueal. Teve alta da UTI no 22º dia da internação. No dia 25, ele já deambulava no andar e foram feitas avaliações de diversas especialidades enquanto ele estava na unidade de internação. Foi visto pela neurologia, pela psicologia, pela psiquiatria. E no dia 38 da internação, ele tem alta hospitalar, ele foi na UTI se despedir de toda a equipe, em ótimo estado geral, muito otimista, agradecido e voltando para concluir o semestre da agronomia que ele está cursando. Esse caso ele foi super discutido nas teleconferências, as experiências dos centros mundo afora aí nos ajudaram bastante a tomar decisões a respeito desse caso e foi um caso que nos alegrou muito, assim, teve um paciente que teve muito grave e que saiu do hospital em ótimo estado geral. Obrigado, Tatiana. Excelente, parabéns. Nós temos 25 minutos para montar a mesa. Eu queria convidar já a professora Ana, doutor Marco, doutora Tudo, doutor Hugo, doutor Maputo, doutor Renato Oliveira.
meu é só para dizer que eu sou muito orgulhosa de estar fazendo parte desse hospital há tantos anos, porque nesse dia de manhã que a gente recebeu o primeiro telefonema, e era um fim de semana, eu acho que era um sábado ou domingo, quando a gente foi chamado a ir lá para a Secretaria Municipal de Saúde e participar junto com outros hospitais nessa organização e tentar atender as demandas, já ligando aqui para a CTI e para a emergência, estando junto lá com o pessoal da emergência, com o Márcio, com o Gerson, liberando leitos. Então eu quero agradecer a nossa comunidade do hospital, que rapidamente foi abrindo espaço nas UTIs, à medida que a gente estava entendendo a complexidade. Primeiro era preciso de um leito, precisava de 2 leitos. Quando 2, 3 horas depois a gente tinha liberado um total de 18 leitos para receber esses pacientes, e a turma indo já no início da tarde participar dos resgates e trazendo já para trabalhar com a gente o pessoal do serviço social, psicologia, psiquiatria, cirurgia plástica sendo acionado. Eu vou esquecer alguém, não quero dizer que isso foi uma coisa de pegada, de instituição e no sentido de solidariedade num desastre desse. E a gente teve as condições, acho que a gente cumpriu o nosso papel e vamos continuar cumprindo. Hoje, casualmente, então, é a alta da última paciente e espero que nunca mais aconteça, mas acho que a gente deu uma resposta numa dimensão muito grande. Eu queria agradecer demais as pessoas, todas as equipes, os ambulatórios que seguiram acompanhando. Nesse momento está voltando a turma que estava lá na secretaria com a doutora Adriane Galão, vendo as questões dos encaminhamentos que se seguirão desses pacientes de trauma, etc. Então, gastei 1 minuto? Obrigada. Nem vou ficar na mesa, nem vou ficar na mesa. Bom, não está funcionando? Como são vários serviços envolvidos e a gente tem pouco tempo, eu pedi para que cada um reservasse 3 minutos, 3 slides, para que fosse expressa o que cada um fez nesse atendimento do pessoal de Santa Maria. Nós vamos começar com o Márcio, que vai fazer, que representa a emergência, todo o grupo da emergência, na mobilização que foi extramuros, desde todo o transporte e a transferência desses pacientes para cá. Márcio. Ser bem breve, então. Eu ia começar a minha fala falando sobre a gente, como é importante nós internalizarmos a missão de ser médico, né? E como isso é importante a gente lembrar isso de tempos em tempos, assim, que a gente precisa perceber, né, numa situação como essa. Eu estava de plantão no SAMU, na noite eu trabalho no SAMU, e eu recebi uma das primeiras ligações lá de Santa Maria avisando que estava acontecendo essa tragédia. E a gente ainda não tinha informação exatamente quantos pacientes, o que estava acontecendo, mas sabia-se que era um volume importante de pacientes. Então, nesse momento, é a hora, depois, aqui é um hospital escola, nós estamos falando com futuros médicos, né? A gente precisa ter isso dentro de nós o tempo inteiro. Se ocorre uma chamada, se ocorre alguma coisa que está demandando a nossa atuação, a gente precisa responder isso, né? Então, essa resposta começou para o hospital quando eu atendi esse telefonema lá e liguei para a professora Nadine, avisando: professora, nós estamos numa situação catastrófica no outro local, e o grande hospital para dar resposta a isso dentro desse estado é o Hospital de Clínicas. É o hospital que tem todas as especialidades, apesar de não ser um hospital que atende trauma, nós que trabalhamos no SAMU, a gente conhece a rede, e a gente sabe que não tem condições de absorver. E a gente já vinha em discussão com a direção do hospital há mais tempo sobre isso, e que estava alinhado então com a ideia de perceber que o hospital é a grande retaguarda para atendimentos de catástrofe e de situações de maiores vítimas no estado. Pode passar. Bom, eu tenho 3 temas para falar, tenho pouco tempo. A outra coisa é falar sobre medicina de emergência. Então, aqui ao lado do Hospital de Pronto-Socorro tem a primeira residência do Brasil em medicina de emergência, e a gente vem numa luta, e o hospital é um outro exemplo disso, que está capitaneando nacionalmente
as discussões sobre a criação da especialidade de medicina de emergência. Isso é uma realidade na maioria dos países de primeiro mundo, certo? E a gente percebe que boa parte da coordenação do primeiro elo da resposta do hospital foi feito por pessoas que trabalham com medicina de emergência, que estão lá dentro da emergência aqui do hospital. E o hospital, então, está se preparando para possivelmente criar, em breve, uma residência nessa área, certo? É uma área que é muito carente em todo o país. Nós não temos pessoas hoje que estão estudando medicina de emergência especificamente. A maior parte das resoluções sobre o atendimento de paciente de emergência vem das diversas especialidades. E a gente tem, então, discutido no CFM, dentro da Associação Médica Brasileira, toda a estrutura, e o hospital está se preparando, então, para fazer uma residência. Eu já deixo o Nazi aqui na responsabilidade, para a gente preparar isso para o próximo ano ou o ano seguinte. Então, eu trago algumas imagens só para a gente perceber a organização de tudo isso. É por isso que a gente precisa de pessoas pensando e trabalhando nisso como uma especialidade médica. Então, a gente precisa de gente que esteja estudando como é que se faz transporte de múltiplas vítimas, como é que se faz atendimento a múltiplas vítimas. Eu costumo dizer assim, que normalmente a gente tem tempo para escolher todo o médico que a gente precisa. Então, se eu preciso de um cardiologista, eu vou escolher um cardiologista com calma, eu vou escolher um cirurgião com calma. Medicina de emergência, pessoal, é uma questão de cidadania. A gente precisa pensar nisso como um grupo, né? Precisa pensar isso como entidade médica, para que a gente, então, possa dar um atendimento adequado para... E, por fim, a terceira e última coisa que eu ia falar é sobre solidariedade, que eu acho o grande exemplo de Santa Maria foi justamente isso, que no momento que aconteceu, nós tínhamos várias pessoas que estavam de plantão há muitas horas, né? Surgiu o recurso de todos os lados, todas as esferas se movimentaram para que isso pudesse acontecer. Obrigado, Márcio. Para a professora Silvia nos dar uma ideia de como é que a gente, numa realidade de UTI cheia, como é que a gente... Alô? Como é que um hospital lotado, com UTI lotada, como é que de uma hora para outra a gente organiza isso? Como é que isso aconteceu? Que logística foi traçada? Professora Silvia. 3 minutos. Em nome do CTI, eu quero agradecer a todo mundo, a nossa equipe multiprofissional do CTI, a todo o hospital, a nossa equipe que participou desde o pré-hospitalar e todo o atendimento durante a internação, e a todo o hospital, que realmente foi um atendimento em conjunto de todo mundo, e por isso que a gente conseguiu. Nós conseguimos trazer em 24, 36 horas 18 pacientes de Santa Maria para o HCPA. Esses 18 pacientes foram colocados em alguns leitos que já estavam se abrindo. Nós aceleramos altas, invadimos a SR, colocando pacientes de UTI na SR, chamamos gente em hora extra pra caramba, colocamos pacientes temporariamente na UTIP, e com isso paramos completamente todo o hospital em termos de qualquer coisa eletiva, e com isso a gente conseguiu em 36 horas trazer os 18 pacientes de Santa Maria, o que foi uma coisa que nós achamos que realmente valeu a pena. Como a Tati falou, os 18 pacientes eram jovens, 23 aninhos, todos com lesão inalatória importante, todos em ventilação mecânica, 11 deles com queimadura importante, até 40% da superfície corporal, e um resumo geral de como eles estavam, assim, em termos da sua gravidade. Desses pacientes, a grande maioria já veio, como a Tati disse, bem ressuscitada do ponto de vista volêmico e com droga vasoativa se necessário. 3 deles desenvolveram insuficiência renal e foram para diálise. Todos, como eu disse, ficaram em ventilação. 7 desenvolveram pneumonia associada à ventilação mecânica. O tempo de ventilação foi maior, quanto maior a gravidade da lesão de via aérea que era previsto. 4 fizeram SARA com critérios diagnósticos de SARA. 2 foram submetidos à circulação extracorpórea. 1 por hipoxemia refratária, que foi o primeiro que foi colocado e que evoluiu para óbito, nosso óbito imediato. O segundo foi esse que a Tati apresentou, que foi principalmente por hipercapnia. Nós só dosamos cianeto em 4 pacientes, todos tinham cianeto elevado, mas já foi tardio, e por isso a gente acabou só dosando em alguns, e apenas um recebeu hidroxocobalamina
porque estava fazendo crises convulsivas e não havia nos demais não receberam, porque não havia mais indicação pelo tempo de exposição, que já era tardio para o uso da droga. 5 pacientes chegaram em pneumotórax e tiveram que ser drenados. 12 tiveram lesões oculares que foram acompanhadas pela oftalmo. 2 tiveram que fazer amputação de membros inferiores. O tempo médio de permanência no CTI foi de 14, mais ou menos 9 dias. E de hospital, obviamente, foi maior, em torno de 20 dias pela média primeira que a gente tinha. 2 óbitos. Um óbito precoce do paciente que faleceu fazendo ECMO e um óbito tardio de uma menina que foi reinternada no CTI e acabou também falecendo. Ou seja, dos 18 pacientes, 2 óbitos, um precoce e um tardio, 16 sobreviventes. A última está tendo alta hoje, foi nos visitar essa semana, tirando fotos e se despedindo de todo mundo. Então, realmente, foi uma experiência muito complicada, muito difícil, trabalhosa, com bastante sobrecarga para todos nós, não só física como psicológica, que foi uma coisa difícil da gente manusear, mas graças ao envolvimento de todo mundo, conjunto do hospital que se voltou para esse atendimento, a gente conseguiu esses bons resultados. Muito obrigado, obrigada. Professora Silvia, parabéns. Eu já conectei. Não, fosse excelente, como sempre. Eu preciso que... existiu uma particularidade, uma peculiaridade nesse acidente, que foi a queimadura de via aérea. Então eu queria que o professor Hugo nos mostrasse essas imagens que não são incomuns da gente observar desse tipo de acidente, desse tipo de doente grave. Sem preâmbulos, então, representando o Serviço de Pneumologia, Unidade de Endoscopia, eu selecionei aqui as coisas que nós julgamos importantes. Primeiro, realizar quase 60 broncoscopias e aprendendo muito durante todos esses exames. Era importante fazer exame com segurança para o paciente e com segurança também para os nossos equipamentos, que são extremamente caros, e todos os exames foram feitos sem nenhum dano atribuído ao procedimento, aos equipamentos. Então aqui eu estou ressaltando a importância da desinfecção, e os equipamentos saíam do invólucro para entrar dentro do paciente. A importância de selecionar adequadamente os tubos e os broncoscópios que iam ser utilizados para evitar o barotrauma. Aqui são imagens do paciente que foi apresentado hoje, a Tatiana já apresentou as de cima, e ali um exame embaixo, mostrando exames desse paciente, um vídeo, e a importância da N-acetilcisteína, que nós aprendemos aqui a importância, e essa foi um conselho que nós recebemos do pessoal que atendeu a Promaion lá em Buenos Aires, da importância do uso dessa substância, que é uma substância tóxica, na verdade, para o tecido pulmonar, mas que permitiu a extração desse material, que certamente foi fundamental na evolução favorável. Também a importância da pneumologia e da endoscopia no manejo da via aérea, também para a extubação o mais precoce possível. Nós estamos vendo ali um vídeo das pregas vocais, a inspeção dessa via aérea para que se pudesse fazer a extubação desses pacientes o mais precoce possível, com menos dano. À esquerda nós vemos lá em cima a laringoscopia, que foi importante também para mensurar o grau de edema. Embaixo vocês estão vendo aqui o granuloma que a Tatiana ressaltou. E aqui nós estamos vendo o vídeo final também, após a retirada do tubo, a importância também do tratamento e da limpeza dessa parte mais alta da traqueia para evitar a estenose pós-intubação precoce. Aqui são imagens desse paciente que foi apresentado. Nós realizamos quase que, a maior parte dos pacientes recebeu mais de uma broncoscopia, alguns receberam até 8 broncoscopias. Aqui é um exame do paciente que foi apresentado, mostrando a evolução favorável que esses pacientes apresentaram com essa limpeza mecânica, que foi fundamental para essa evolução. E aqui eu estou apresentando um vídeo que é de uma outra paciente, que foi a paciente que teve alta semana retrasada. À esquerda vocês veem um vídeo que foi precoce, e à direita vocês estão vendo o vídeo pré-alta, é a mesma paciente. Então, a importância da remoção desses tampões que impediam a ventilação, muitas vezes esses pacientes tinham ventilação com PCO2 extremamente elevado, se vê as escaras, as úlceras, e foram feitas tantas broncoscopias quanto necessárias para que se
tivesse a via aérea completamente limpa, e assim que essa via aérea não tinha mais material, se parava de fazer broncoscopia para que realmente ela pudesse fazer a recuperação. Então vocês estão vendo aqui, são exames da mesma paciente, inclusive a via aérea superior. E finalmente, doutor Nazi, só mostrar a nossa preocupação com o segmento dessa via aérea agora. Então, no ambulatório, o que nós estamos fazendo é avaliando a pequena via aérea utilizando a oscilometria de impulso, que é um exame de função pulmonar que consegue identificar a bronquiolite obliterante, que é uma das nossas preocupações e que praticamente não existe na literatura, nem no 11 de setembro, estudos que tenham feito o acompanhamento adequado desses pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hugo. Bom, vocês viram que esse caso teve um atendimento diferente. Teve a necessidade de utilizar uma tecnologia de oxigenação extrema, que é um doente muito grave, com uma lesão pulmonar grave. O professor Maurício é o responsável pelo ECMO no hospital, ele que trouxe a ideia, a implantação, e hoje é um sucesso na UTI, que é uma técnica de oxigenação e de suporte para que esses doentes tenham tempo de se recuperar. Professor Maurício, 3 minutos. Bom dia a todos. Nosso programa de ECMO, ele já tem 9 pacientes, nós estamos com o 9º paciente em suporte em ECMO agora. Nós temos um programa multidisciplinar que está há mais de um ano e 3 meses, então um grupo jovem. O objetivo do ECMO é quebrar um ciclo vicioso de hipoxemia, hipercarbia, parâmetros ventilatórios aumentados, o dano alveolar, a acidose e o CIRS e mais dano alveolar. Esse ciclo vicioso, o objetivo do ECMO é quebrar. O ECMO, ele fornece grandes quantidades de oxigênio, ele consegue lavar o CO2 desses pacientes, ele consegue reduzir os parâmetros ventilatórios para parâmetros protetores, permitindo o repouso do pulmão e a correção da acidose, melhorando o quadro hemodinâmico do paciente e melhorando dessa forma a situação clínica do paciente, dando repouso para o paciente se recuperar. Nós temos 2 modalidades de ECMO, uma veno-venoso, que é o que a gente mais está utilizando, e o veno-arterial. Basicamente, o veno-venoso é para suporte respiratório, o veno-arterial hemodinâmico, como em casos de choque cardiogênio. Esse é o nosso paciente. Esse paciente, de uma peculiaridade, nós utilizamos apenas uma cânula. Essa cânula que vocês podem ver é de duplo lumen, onde na região mais escura é o sangue desoxigenado, entrando na máquina, fazendo a oxigenação e voltando o sangue oxigenado. É uma cânula única colocada na jugular interna e posicionada dentro do átero direito. Então aqui nós temos o esquema dessa cânula, é uma cânula que não existe no país, ela é importada, onde ela tem 2 orifícios de drenagem de sangue da cava superior, cava inferior, e o retorno do sangue diretamente pela tricúspide. Então o posicionamento tem que ser feito no bloco cirúrgico em fluoroscopia. E esse é um esquema para a gente entender melhor o ECMO. Nós temos que ter uma drenagem de sangue. Esse sangue nesse paciente foi pela própria jugular interna, mas a maioria dos nossos casos nós estamos fazendo pela femoral. Esse sangue é trazido por uma pressão negativa por uma bomba centrífuga, nós precisamos de uma bomba centrífuga, que é regulada a sua velocidade dependendo do peso do paciente, 4, 5 litros por minuto, ele passa no oxigenador, aqui ocorre a oxigenação do sangue e a retirada do CO2 e esse sangue volta pela mesma via, nesse caso, trazendo oxigênio para esse paciente. Acho que é isso. Muito obrigado, professor Maurício, o senhor é fantástico. Primeiro lugar. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para o professor Antônio Carlos Oliveira, que vai nos falar sobre as queimaduras, que foi a maioria deles, em torno de 40%, é isso? Não. A média foi em torno de 20% de área queimada. Tivemos pacientes com 40%. 3 minutos, Antônio. Bom, para a cirurgia plástica não foi diferente do que para as outras equipes, foi um desafio dar atendimento a esses pacientes. Para que vocês entendam o tamanho desse desafio, a queimadura hoje é uma área muito específica, o tratamento da queimadura aguda é uma área muito específica da cirurgia plástica, e aqui no hospital nós não temos esse atendimento. Nós temos o hospital terciário, nós damos um atendimento para sequelas tardias da queimadura. Então nos obrigou a uma reciclagem ultra rápida do atendimento desses pacientes. Bom, foi importantíssimo aqui a mobilização do hospital, que nos proporcionou a criação de um centro de queimados,
tá? Isso facilitou a nossa integração com a equipe de curativos, e isso foi fundamental para sistematizar esses curativos e conseguir o resultado que nós conseguimos com esses pacientes. Pode passar. Bom, esse aqui é o paciente em questão, tá? No momento exatamente antes do primeiro debridamento com enxerto de pele, já tem uma definição das áreas de queimadura de segundo e terceiro grau, tá? No primeiro atendimento, no dia da internação, foi avaliado, instituídos curativos, não teve necessidade de fazer nem escarotomia nem fasciotomia, tá? Ele tinha uma área total de 13% de segundo e terceiro graus. Foi instituído curativo com sulfadiazina de prata, que é o tradicional, 2 vezes por dia, tá? Em seguida, o hospital nos disponibilizou um curativo com liberação lenta de prata, que nos permite trocar o curativo a cada 3 dias. Tá? Isso facilitou muito o cuidado com esses pacientes. Tá? Ele fez um debridamento assim que teve condições clínicas, e isso está estabelecido, o mais precoce possível. Assim que ele teve condições clínicas, fizemos um debridamento tangencial das áreas queimadas, enxerto de pele parcial no membro superior. O segundo procedimento foi debridamento e enxerto do dorso. Tá? Dia 1º foi integração completa dos enxertos, debridamento de pequenas áreas e liberação da cirurgia plástica. Tá? Aqui então o paciente na hora da alta, tá? Já com revitalização completa das áreas de segundo grau e o enxerto nas áreas de terceiro grau. Bom, um breve sumário do nosso atendimento. Então, nós efetivamente atendemos 9 pacientes queimados. A média de área corporal queimada deles era de 20%, tá? De segundo e terceiro grau. Teve paciente mais grave, tinha 45% de área queimada. Tá? Mas é importante, assim, o paciente é considerado grande queimado quando ele tem 20% de área queimada, área corporal queimada de segundo e terceiro grau. Mas, quando ele tem queimadura de membro superior, principalmente mão e face, ele é automaticamente considerado paciente grande queimado e paciente grave. Então, todos esses pacientes eram pacientes graves. Tá? 6 necessitaram de escarotomias ou fasciotomias descompressivas já no primeiro atendimento, já na internação. E aqui eu vou discordar da doutora Clarice, eles não eram obesos, eles estavam muito edemaciados, tá? Impressionantemente edemaciados. E isso nos fez fazer escarotomia, inclusive fasciotomia em vários desses pacientes. Tá? 8 desses pacientes foram submetidos então a procedimentos cirúrgicos, 60 procedimentos cirúrgicos até o começo de junho, até o final do mês passado, tá? Uma média de 8 procedimentos por paciente, que eu achei muito, e eu fui revisar a literatura para paciente internado com queimadura grave. Essa média está bem dentro da literatura, e até me surpreendi com a nossa performance. 2 pacientes o hospital liberou matriz dérmica, tá, para cobrir áreas críticas de queimadura. Para quem não sabe, que a matriz dérmica é extremamente cara. Um paciente precisou de retalho abdominal para reconstrução de dedos. Um paciente, nós usamos pele de banco de pele. Um paciente reinternou por perda tardia do enxerto. E essa paciente está tendo alta, e a paciente que teve complicação na zona doadora do enxerto. 2 desses pacientes foram ao óbito. Muito obrigado, professor Antônio. E por último, mas não menos importante, uma curiosidade nossa é de como evoluíram esses pacientes do ponto de vista da evolução do impacto que essa doença causou em si e na família. E nós gostaríamos então de ouvir a professora Lúcia Seutri, que fez um acompanhamento desses familiares e pacientes no pós-alta, durante o período de internação e pós-alta. E a gente queria o relato dela em 3 minutos. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer esse convite de participar nesse round e ouvir vocês. Tá ruim? Desconta aí. Bom, eu não poderia deixar de dizer que o trauma é uma experiência psíquica que explode dentro da mente e a mente, muitas vezes, excedendo limites do ser humano, podendo deixar marcas irreversíveis que influenciam na criatividade, inclusive na motivação à vida, além de todos os outros sintomas de transtorno de estresse agudo, bem como de transtorno de estresse pós-traumático. O impacto da tragédia de Santa Maria em nossas rotinas no Hospital de Clínicas foi estabelecido da seguinte forma, pensando, estudando
aprendendo com todos os colegas que vieram ao nosso auxílio e, conforme fomos nos adaptando às necessidades. Enfim, a primeira situação que nós estabelecemos foi o início de reuniões com uma equipe fixa e multidisciplinar, com os contratados e residentes da psiquiatria de adultos, infância e adolescência, agregando o serviço de psicologia do Hospital de Clínicas e da URGS, bem como o serviço social. Além de, contamos com voluntários de outras instituições, como a psicóloga Jaqueline Leiria, com experiência de atendimento na cidade da TAM, vindo através do Instituto da Família. Durante as reuniões, uma ata era elaborada e repassada para todos. Pensa-se que essa estrutura de reuniões, um ambiente para falar e escrever, trouxeram apoio e segurança e mais tranquilidade nos atendimentos por parte dos profissionais. A divulgação dos contatos, plantão e consultoria psiquiátrica e supervisores que foram estabelecidos para atender tanto pacientes quanto os profissionais, ficaram disponíveis 24 horas e foram distribuídas em tabelas com os contatos, inclusive de celulares de todos. Todos ficaram mobilizados 24 horas por dia, todos os dias. Bom, a direção do hospital disponibilizou várias reuniões com a equipe e decidiu-se pela ampliação das agendas do Núcleo de Estudos de Tratamento do Trauma do HCPA, que já vinha em funcionamento há vários anos e que a nossa experiência era, até então, o atendimento de vítimas de traumas de violência urbana, violência física, abusos, maus tratos, estupros, enfim. Então, a unidade Álvaro Alvim também disponibilizou sua equipe e salas. Foi realizado um treinamento de capacitação para atendimento de situações extremas diante da qual nós estávamos, para todos os residentes da psiquiatria. Realizadas consultorias psiquiátricas para todos os pacientes internados, encaminhamento de familiares ao ambulatório do NetTrauma. O apoio do CREMERS também foi bastante importante, no sentido de que o presidente do CREMERS, Dr. Rogério Aguiar, nos solicitou um informativo compilado, então, para auxiliar os profissionais de outras áreas no manejo das situações traumáticas e que encontra-se disponibilizado no site do CREMERS até o momento. Houve a colaboração da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que também se colocou à disposição da equipe aqui do hospital. Foram realizados grupos com os funcionários, porque os funcionários do hospital, inclusive tivemos casos de funcionários de limpeza, ficaram altamente traumatizados, e isso é uma situação bastante importante dentro do nosso ambiente de trabalho, cuidar dos nossos profissionais. 30 segundos. Após a alta, os pacientes foram encaminhados para um ambulatório conjunto criado, então, juntamente uma agenda conjunta com a pneumologia, cirurgia plástica, neurologia e o NetTrauma. Nesse ambulatório avaliamos 9 pacientes, apenas um teve diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, mas a maioria desenvolveu algum sintoma importante referindo ao trauma psíquico, como revivências, insônias, evitações, hipervigilância, etc. Porém, nenhum seguiu no NetTrauma até o momento pela dificuldade de se deslocar semanalmente. Todos seguirão acompanhamentos em suas cidades, porém serão reavaliados por nós em 6 meses. Muito obrigado, professora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Antes de encerrar, eu queria alguma pergunta da plateia. Alguém da mesa quer fazer alguma colocação? A nossa convidada especial, a doutora Clarissa, algum esclarecimento? Só para vocês saberem, um mês atrás que teve a reunião com o Ministério da Saúde, em torno de um mês atrás, já se sentaram as pessoas nevrálgicas para se discutir sobre isso, para o plano de contingência futuro, né? A gente tem eventos muito importantes acontecendo no Brasil nos próximos 4, 5 anos e já começou a se discutir sobre esse assunto de forma mais preventiva, né? Então, acho que não foram mortes em vão, né? Eu sei a diferença entre obesidade e edema. Muito obrigado a todos, parabéns. Terminamos no horário.